Fábio Silva Paiva, que há mais de 10 anos estuda a formação e a presença de facções no Ceará, destaca esse ponto, ressaltando que CV e PCC também têm uma retórica que gera identificação. O CV é a questão de ser, entre aspas, o próprio crime, uma facção antiga, e o PCC com o discurso dos irmãos do crime, o que ele aponta como um dos fatores para o sucesso da expansão dos dois grupos. E o TCP tem a seu favor justamente o fato de que o pentecostalismo segue crescendo no Brasil. O último censo realizado entre a população carcerária no Ceará, por exemplo, mostrou que 43,2% dos quase 20 mil presos eram evangélicos. Esse percentual é de 26,9% entre a população brasileira, conforme o último censo. Essas imagens mostram a demolição do que a PM do Rio chamou de resort do tráfico, construído no meio de uma área de proteção ambiental em Parada de Lucas pelo chefe da facção que controla a região. Na mesma operação, em março de 2025, os agentes também derrubaram uma enorme estrela de Davi de neon que brilhava à noite do alto de uma caixa d'água. Ela era o símbolo do que ficou conhecido como Complexo de Israel, o conjunto de 5 comunidades na zona norte do Rio dominadas pelo Terceiro Comando Puro, o TCP, facção que nos últimos anos ficou conhecida pela presença de traficantes que se dizem evangélicos. Mas a queda foi mais simbólica do que prática. O TCP não está encolhendo. Pelo contrário, virou a terceira força do crime organizado no Brasil depois do Comando Vermelho, de quem é rival, e do primeiro comando da capital. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e conto mais nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante dizer que, segundo os especialistas com quem eu conversei, a influência de religiões sobre as dinâmicas de poder do tráfico sempre existiu e não é algo particular ao protestantismo. E que esse fenômeno, agora ligado à fé evangélica, seria um reflexo do próprio avanço dessa religião entre os brasileiros. O TCP, especificamente, nasceu em 2002 como uma dissidência do Terceiro Comando que, por sua vez, surgiu nos anos 80 em oposição ao Comando Vermelho. Nessas 2 décadas, o grupo se tornou a segunda maior facção do Rio de Janeiro e, mais recentemente, foi além dos limites do estado e começou uma expansão nacional. O mapeamento feito pela Agência de Inteligência Brasileira, a ABIN, aponta que atualmente ela está no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O que eu acho que vale a gente trazer e que ainda não tem sido amplamente retratado é a ascensão de um terceiro polo de poder. O coordenador-geral de análise de conjuntura nacional da ABIN, Pedro Souza Mesquita, chamou a atenção para esse movimento em uma fala no Congresso em novembro. É justamente a ascensão do Terceiro Comando Puro do Rio de Janeiro em âmbito nacional, replicando em muito o método do próprio Comando Vermelho e ocupando os lugares em que o PCC era predominante e hoje já não é mais, porque cada vez mais olha para fora. Uma das fronteiras cruzadas pela facção recentemente foi o Ceará. Há uns 3 meses, a estrela de Davi começou a aparecer nos muros de cidades como Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Em outubro, correu a notícia de que pelo menos 4 terreiros lá tinham sido fechados a mando da